Nesse vídeo eu vou te ensinar a dessalgar o bacalhau de maneira correta, preservando todo o sabor e a textura do seu peixe. E para entendermos um pouco melhor sobre esse ingrediente na gastronomia, é muito importante saber de onde é que ele vem e o que é que ele é. Então, no primeiro momento, a gente descobre que o bacalhau não é um peixe, ele é um método de salga, ou seja, uma preservação desse peixe dos povos antigos, já que a gente não tinha geladeira, e métodos mais modernos para se cuidar do peixe. E uma segunda curiosidade sobre esse ingrediente é que a gente conhece muito bem o bacalhau do Porto, só que ele não nasce nessa região específica, ele vai nascer principalmente nas águas gélidas da Noruega e da Islândia, onde se faziam esse método com diversos peixes e logo depois foi divulgado no mundo todo através das rotas migratórias de Portugal. Então, entendendo um pouco sobre cada peixe, a gente vai ver que os peixes que precisam da salga ou que podem receber essa salga são peixes de águas muito gélidas, principalmente as águas que vinham do Polo Norte. Então os peixes que são mais gordurosos, que trabalham em águas mais geladas, são os melhores que vão suportar essa técnica de salga. Alguns peixes recebem muito bem essa técnica de salga e conservação. Dentre eles, a melhor é da família Gadus. O primeiro deles é o Gadus morrua. O Gadus morrua se caracteriza por ser um peixe de água bem gelada, a textura da carne é uma textura macia, de aparência branca ou uniforme de todos os lados. Você vai encontrar ele principalmente com o nome de bacalhau do Porto, mas ele vai ter a característica de ser um peixe alto, branco e que suporta muito bem a técnica de salga, tornando ele o melhor peixe para se fazer o bacalhau. Na escala de qualidade, o segundo é o Gadus macrocephalus. Ele é um peixe de águas mais do Pacífico, se caracteriza por ser bem branco como o Gadus morrua, mas ele é um pouco mais baixo. E depois de cozido, ao invés de se desfiar em lascas, ele vai se desfiar dando filamentos. E que é tão bom quanto o Gadus morrua, mas perde essa qualidade de apresentação e textura do prato ao final. O terceiro, ele é chamado de site, talvez o mais consumido no Brasil e conhecido nas Américas. Se caracteriza por ser um peixe um pouco menor, um pouco mais magrinho, de carne mais escura e amarelada. É um peixe ideal para se comer grelhado, mas fica excelente para fazer receitas de bolinho, fazer tortas, onde você vai precisar utilizar mais as lascas e os filamentos. E os dois últimos são o peixe ling e o zarbo. Esses peixes eles vão se caracterizar por serem bem magrinhos, bem baixinhos, alguns mais branquinhos e outros mais amarelados, mas eles vão ser uma opção de bacalhau um pouco mais barato e que você vai encontrar rotineiramente no supermercado. Ele não vai ter a qualidade dos três anteriores, mas eles podem ser bons substitutos nessa técnica. E aqui a gente tem um exemplo do que existe hoje no mercado. Alguns peixes são escolhidos dentro do nosso sistema e colocados à técnica de bacalhau. Eles não respondem muito bem a essa técnica, ficam fibrosos, duros e que acabam trazendo prejuízo para a nossa preparação. Porém, na falta do bacalhau original, algumas pessoas acabam colocando ele no prato, dando uma sensação de barateado. Dentre todos esses que eu falei para vocês, todos são bons, vai depender do que você precisa fazer. Obviamente, a gente não vai fazer uma torta de bacalhau usando o do Porto, onde a gente vai perder essa característica principal dele, assim como a gente não vai fazer uma bacalhoada com ele confitado num azeite com bacalhau site, onde a gente não vai ter a mesma textura de um bacalhau do Porto. É conveniente sempre a gente escolher o melhor produto para a sua receita naquele momento. Então, ora a gente pode usar mais um bacalhau do Porto, ora a gente pode utilizar um site, um ling ou um zarbo. Então o que a gente pode perceber? Que todos os peixes chegaram na mesma técnica. O ling, o zarbo, o bacalhau do Porto, eles receberam sal e foram colocados numa cura por um longo espaço de tempo para poder preservar as suas características. Logo depois, quando a gente chega em casa, vai consumir o nosso bacalhau, a gente entra no método de dessalga. A dessalga é fazer com que esse excesso de sal saia, seu peixe novamente ganhe uma umidade e você possa preparar ele conforme a sua receita. Seu peixe vai chegar em casa completamente revestido de sal, tanto na pele quanto na carne. A primeira etapa da nossa dessalga é levar ele numa pia em água corrente e retirar todo esse excesso externo. Segunda parte é imergir os pedaços de bacalhau numa água fria, de preferência que ela esteja gelada ou com gelo. A gente tem que se recordar que ele era um peixe, então a partir do momento que ele perde o sal, ele vai ser atacado por bactérias, e quanto mais baixa a temperatura, mais difícil vai ser essa contaminação. Terceira parte é levar essa bacia com água para a geladeira. Isso vai garantir que o seu bacalhau dessalgue lentamente, sem ser contaminado por bactérias ou protozoários externos. Quarta etapa é trocar a água constantemente. Obviamente o sal vai ser dado para a água e aí é interessante trocar essa água para que a dessalga aconteça de uma maneira mais rápida.
Na quinta etapa é o tempo de dessalga. Obviamente, cada peixe vai ter um tempo ideal. Quanto maior e mais alto, mais tempo dessalgando. Se seu peixe for mais fino, um pouco menos de tempo. Mas o ideal é que você faça as trocas de águas a cada 4 horas e não ultrapasse 72 horas de dessalga. E aí você fez o processo de dessalga. Como que eu tenho certeza se meu bacalhau está dessalgado? O primeiro teste é a gente espremer um pedacinho dele e ver se ele está úmido. Então quer dizer que seu bacalhau absorveu a água e jogou o sal para fora. Outra parte é a técnica de cozinheiro. Pega um pedacinho do bacalhau e prove. Você vai sentir ali um leve sabor de sal que o bacalhau deve ter, mas ele não pode estar salgado. Agora uma dica extra para vocês. Se acaso você comprar um peixe mais fino ou menos grosso do que um bacalhau do Porto, provavelmente na dessalga ele tende a ressecar. Então é interessante que a última dessalga, ou seja, aquela última água que você for utilizar para poder dessalgar o bacalhau, você utilize leite no lugar. Esse leite vai fazer com que entre um pouco de gordura no seu bacalhau e ele fique um pouco mais macio depois na sua receita. Agora uma dica de cozinheiro. Na antiguidade era comum a gente dessalgar o bacalhau, cozinhar ele 1, 2 até 3 vezes na água para depois utilizar na nossa receita. Hoje em dia, na cozinha contemporânea, a gente sabe que o bacalhau precisa de menos tempo possível. Então, se você dessalgou, imerge ele no azeite ou grelha ele de uma maneira rápida, pois agora ele é um peixe quase fresco, só tem gosto de bacalhau. Então ele vai manter a suculência, os sabores e toda a textura do seu prato. E que tal agora a gente aprender a fazer um bacalhau básico de 10 minutos assado no forno com legumes? Vamos olhar então como que é um bacalhau de verdade? E é esse o resultado final, um bacalhau úmido, bem cozido e que ainda mantém todas as características daquele peixe que estava fresco antes de ser salgado. A dessalga não é complicada, ela é um processo e atenção. E agora vocês têm todas as informações necessárias para fazer sem erro. Essa e muitas outras técnicas são explicadas de maneira profissional aqui na Grão Escola Gourmet, uma escola situada em Vitória, no Espírito Santo. E se você tem interesse em se aprofundar ainda mais na área da gastronomia, todas as explicações estão aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima aula.